Bem, continuando aqui nosso estudo de estatística, havia falado quanto à questão das tabelas e gráficos, e hoje a gente vai verificar como que é apresentar a tabela, como que é apresentado o gráfico para vocês. Dois exemplos aqui, na verdade um exemplo só, onde um há a representação dessa informação, dessa variável em uma tabela, e o outro há a representação dessa variável, dessa informação em um gráfico. Observe a tabela abaixo que relata as idades de 20 alunos em uma turma. Então aqui eu tenho a idade como minha variável em questão. A gente sabe que a idade é uma variável quantitativa, ok? Ela expressa valor numérico, expressa quantidade. Aqui eu tenho a idade de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos e de 11 anos. Então em uma tabela eu tenho duas informações. Primeiro a minha frequência absoluta, que é a quantidade real da idade que eu tenho, ok? Então aqui na frequência absoluta me fala que 4 alunos dos 20 alunos eles possuem 8 anos de idade. Já aqui 5 alunos possuem 9 anos, 5 alunos possuem 10 anos e 6 alunos possuem 11 anos. Observe que, embora eu tenha aqui apenas 4 classes nessa tabela, eu tenho aqui 20 informações, pois são 20 alunos que foram pesquisados, analisados. Ok? Então, continuando aqui, na minha frequência absoluta, eu tenho 4, 5, 5, 6. Somando essa minha frequência absoluta, eu vou obter o quê? Eu vou obter um total de 20 alunos. 20 alunos que foram entrevistados. Professor, o que é frequência relativa? A minha frequência relativa ela já vem a tratar com o valor percentual, ou seja, a minha porcentagem do meu valor todo. Observe, a minha frequência relativa aqui que eu tenho é cada valor da frequência absoluta dividido pelo total. Exemplo, na minha classe aqui, onde tem 4 alunos com 8 anos, vai ser 4 em 20. Assim como na outra vai ser 5 em 20. 5 em 20, 6 em 20. 4 em 20, 4 dividido por 20 dá 0,2, ou seja, 20%. 5 dividido por 20 dá 0,25, ou seja, 25%. 5 dividido por 20, acabei de falar, dá 0,25, ou seja, 25%. E por último, 6 dividido por 20, 30%. Então aqui eu tenho uma tabela onde tem a frequência absoluta e a frequência relativa. Ok? Somando 20% com 25, com 25, com 30, totalizará 100% da minha informação. Então, a minha tabela ela vem para representar isso. Aqui do lado eu tenho um gráfico. Observe esse gráfico. Esse gráfico aqui eu tenho duas grandezas. Uma grandeza que é a minha variável a idade, outra grandeza que é a quantidade. Então, gráfico tem sempre uma função, uma grandeza em função da outra. Observe que a minha quantidade ela sempre andará na minha linha vertical, ou seja, subindo. Observe que eu tenho 4, 5 e 6, que é o que? Que é a quantidade de pessoas. E aqui embaixo, na minha horizontal, sempre ficará a minha variável, que nesse caso a minha variável aqui em questão é a idade. Essa idade aqui é 8 anos, 9 anos, 10 anos e 11 anos nesse meu gráfico. Observe que a variável 8 anos, ela vai até a quantidade de 4, que significa que tem 4 pessoas, 4 alunos com 8 anos. Tem aqui, ó, a minha variável de 9 anos, ela vai até 5. Então, possui 5 alunos com 9 anos. A minha variável idade de 10 anos aqui, ela vai até a unidade 5 ali na quantidade, então 5 alunos com 10 anos. E por último, a minha variável 11 alunos, ela vai até os 6, então são 6 alunos com 11 anos de idade. Somando essas variáveis aqui, ó, eu tenho um total de 20 alunos, ok? E observe aqui, você consegue observar que o gráfico ele vem para representar, e esse gráfico que é chamado de gráfico de colunas, que é uma classificação de gráfico de barras, ele vem para representar aqui a sua quantidade de informação. Você observa nele uma variação que há entre os alunos de 8 anos para os alunos de 11 anos de idade. Você pode perceber
que os alunos de 11 anos de idade alcançam uma quantidade maior, ok? Então, dando continuidade aqui, professor, como que faria, por exemplo, o cálculo de média, mediana e moda em cima dessas informações? Então, hoje eu vou passar para vocês a média. Como a gente sabe que a média é tratada pela somatória de todos os valores dividido pela quantidade do valor, não é isso? Média é a somatória de todos os valores dividido pela quantidade de valor. O que a gente tem aqui? O que a gente tem é que a quantidade de alunos aqui é 20. Então 20 vai ficar no denominador. Mas professor, o que vai ficar em cima? Observe, quantos alunos eu tenho com 8 anos de idade? Eu tenho 4. Então é 4 vezes 8. Mais, quantos alunos eu tenho com 9 anos de idade? Eu tenho 5. É 5 vezes 9. Mais, quantos alunos eu tenho com 10 anos de idade? Eu tenho 5. Então é 5 vezes 10. Mais. Agora, quantos alunos eu tenho com 11 anos de idade? 6. Então é 6 vezes 11. Isso tudo aqui vai ser dividido por 20. Por que por 20, professor? Porque eu tenho 20 alunos. Ok? 20 alunos no total. Então, somando isso aqui, ó, o que a gente tem? 4 vezes 8 dá quanto? 32. 5 vezes 9 dá 45. 5 vezes 10 dá 50. E 6 vezes 6 dá 66. Dividido por 20. Então, observe. 32 mais 45 mais 20 mais 66 dividido por 20. Quando eu faço essa soma, 32 mais 45 dá 77. 77 com 50 dá 127. 127 com 66. 127 com 66. 120 com 60 dá 180. 6 com 7 dá 13. 193. Repetindo, 32 mais 42 dá o quê? 77. 77 com 50, 127. 127 com 66, 180, 193. Dividido por 20. Okay? O resultado dessa divisão de 196 por 20 será a minha média que eu tenho. Então, isso é média aritmética. Professor, o que seria a minha mediana? Ou a minha moda? Vamos começar com moda, porque é um conceito mais simples, o conceito de moda. O que seria a minha moda? Quando vocês observam no gráfico lá e veem que, pode ser pelo gráfico, pode ser pela minha tabela, qual é o valor que aparece em maior frequência? Qual é o valor que aparece mais vezes aqui? Observe, o 8 ele aparece 4 vezes, o 9 aparece 5 vezes, o 10 aparece 5 vezes e o 11 aparece 6 vezes. Então, o valor que é a minha moda, o valor que se apresenta mais vezes é a idade de 11 anos, ok? Então, a minha moda aqui é 11. Lembrando vocês que a moda não necessariamente precisa ser um valor. Ela pode ser zero, ela pode ser mais do que um valor, tá? Professor, e a minha mediana, professor? A minha mediana, ela trata do valor da informação que se encontra no meio. Nós vamos analisar aqui, nesse gráfico novamente, qual é, ou na tabela, qual é o valor que se encontra no meio. Primeiramente, eu expliquei para vocês que a mediana é uma ordenação. A mediana trata de uma ordem. E essa ordem, ela tem que ser observada em duas condições. Se essa ordem for ímpar, a minha resposta será uma. Se essa ordem for par, a minha resposta será outra. Como eu tenho uma quantidade de 20 alunos aqui, ó, e 20 alunos é uma quantidade par, eu tenho que pensar o seguinte: qual é
os valores, ou quais são os valores, na verdade, que estão no meio de 20 elementos. Por quê? Porque não é somente um. Quando a quantidade é par, eu não tenho somente um elemento no meio, eu tenho dois elementos no meio, mas quais são essas posições que eu tenho no meio? É muito fácil. Quando eu divido 20 por 2, dá exatamente 10. Então eu vou pegar o décimo e o 11º elemento. O décimo e o 11º elemento. Observe, aqui com 8 anos de idade eu tenho 4 elementos. Foram 4 já. Ó. Com 9 anos de idade eu tenho 5 elementos. 4 mais 5 dá 9. Eu não cheguei no 10 que eu queria. Ok? Eu tenho que chegar na 10ª posição. Então a 10ª posição ela vai estar aqui no 10 anos de idade. A 10ª, a 11ª, tá? O 10º e a 11ª é 10 anos de idade. Ok? Como eu tenho que pegar 2, se eu pegar o 10, pegando aqui o 10 mais 10 dividido por 2, eu vou ter 20 dividido por 2, que é o próprio 10. Então, essa é a minha mediana. Então, tá aqui os 3 conceitos de média, mediana e moda aplicado na tabela para vocês, tá? E também no gráfico. Professor, se eu quisesse observar a minha moda no gráfico, teria como? Teria sim. A minha moda no gráfico é o valor que se apresenta com maior frequência. A minha moda aqui ó, seria o 11, ok? Ela é o 11, porque o 11 tem uma quantidade de 6 alunos com esse valor, ok? Então, um abraço a todos aí e até o próximo vídeo.